Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, do versículo 4 ao 8. Nós meditaremos sobre o tema Jeová, o Deus soberano. Tá? E através desse cântico de Ana, nós iremos aprender como Ana demonstra a soberania de Deus através do seu cântico. 1 Samuel 2,4, a partir do verso 4 até o 8, fala assim: O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito, agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos, agora não passam fome. A que era estéril deu à luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá a pobreza e a riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor, e sobre eles estabeleceu o mundo. Amém? Irmãos, nós temos estudado o livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, e nós temos visto a história de Ana. Né? Ana era mulher de um homem chamado Elcana. Tá? Esse homem, Elcana, tinha 2 mulheres, era Ana e Penina. Como nós vimos anteriormente, Ana era estéril. Ana não podia ter filhos. E Penina tinha filhos de maneira bem frequente, de maneira normal. E Penina, ela provocava Ana. Provocava Ana como se agisse, como se pensasse que Ana era sua rival. Então, ano após ano, ela sofria disso, porque a cultura judaica era essa. Né? O que era tudo para a mulher na cultura judaica era dar um filho. Né? Não somente um filho, mas o máximo de filhos possíveis. E aí nós vemos no capítulo 1 que Penina, ela provocava Ana. Penina invejava Ana, e nós vemos que Ana ficava triste quando ela se apresentou diante do templo do Senhor. Quando tudo que Ana acumulou no decorrer dos anos, Ana, ela levou aos pés do Senhor. Ana, ela chorou. Ana, ela orou ao Senhor, e o Senhor a ouviu. Nós vimos também que o Senhor concede um filho a Ana. E Ana tem por uma promessa, entendendo que o seu filho não era dela, mas que o seu filho era do Senhor. E assim que desmamasse o seu filho, ela entregaria ao serviço do Senhor no templo. Ana, ela tem uma oração, um cântico de louvor. E aqui nós chegamos no capítulo 2, em que Ana, nos primeiros 3 versículos, ela exalta ao Senhor, ela exalta a Deus, como nós vimos no domingo passado. E nesse cântico de Ana, ela não somente exalta ao Senhor, mas também demonstra a soberania de Deus através da sua oração. Quando nós falamos de soberania, o poder, o conceito de soberania, nós temos que entender que a soberania é o ato de ter uma autoridade superior
acima de todas as coisas. Se nós analisarmos bem, o homem ele quer ser poderoso. O homem ele quer ter o poder. O homem ele quer ter o controle de todas as coisas. Tem um seriado que eu gosto muito, né, que é Todo Mundo Odeia o Chris. E tem um episódio em Todo Mundo Odeia o Chris que Chris é um garoto negro, né, que vai para uma escola de brancos. E lá ele tem seu arquirrival, Joe Caruso. Joe Caruso era um gordinho branco que fazia bullying com ele e batia no Chris. O diretor, vendo essa situação, ele tem uma proposta. Uma proposta que é de um sistema de parceria. E no passeio da escola, ele deixa os dois lá de propósito e o ônibus sai. E eles têm que voltar para a escola sendo amigos, sendo parceiros, porque senão eles não iam conseguir. E aí acontece algumas situações e eles são pegos por algumas pessoas da máfia. O Chris perde a sua carteira. Só que no final dá tudo certo e eles chegam lá. E aí o diretor olha para ele e diz assim: vocês ficaram lá? Eu sabia, foi eu que deixei vocês. O Chris fala: mas como você pôde nos deixar lá? Aí ele fala: em todo o seu trajeto, em todo o seu percurso, no metrô, no ônibus, eu estava acompanhando vocês. O Chris perde a sua carteira e ele fala que, está aqui a sua carteira. E ele fala, até mesmo os vagabundos, né? Até mesmo aqueles da máfia, fui eu que coloquei eles lá. O sistema de parceria falhou miseravelmente. Mas, nós, através dessa demonstração, claro, isso é uma ficção. Então, se é uma ficção, deu tudo certo. Foi tudo real. Tudo que ele planejou, deu certo. Porém, no mundo real, nós sabemos que isso não aconteceria. Porque nós não temos todas as variáveis em nossas mãos. Nós não podemos controlar todas as coisas. Nós não temos domínio de todas as coisas. E quando nós falamos sobre a soberania de Deus, nós entendemos que Deus governa todas as coisas. Nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas. Nós entendemos que o Senhor governa os reinos, que o Senhor governa sobre tudo e sobre todos. Existe um certo ditado evangélico que a Bíblia diz que nenhuma folha cai da árvore se não for da permissão de Deus, não é isso? Só que essa frase não é bíblica, tá? Essa frase ela está no Alcorão. Mas nas Escrituras nós temos uma demonstração que o próprio Jesus fala, que está lá em Mateus capítulo 10, verso 29, que ele fala que não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus está no controle de todas as coisas. O nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. Nada escapa, nada foge do controle de Deus. Rigorosamente nada. Quando nós vamos ao texto, nós enxergamos alguns pontos aqui no texto que eu queria meditar com os irmãos. Que é o Deus soberano que ajuda os fracos, o Deus soberano sobre a vida, o Deus soberano sobre as circunstâncias e o Deus soberano sobre os governos. E aqui? Tá aqui, acertei. Quando nós vamos ao versículo de número 4, Ana diz assim: o arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força.
Os que tinham muito, agora trabalham por comida. Mas os que estavam famintos, agora não passam fome. Quando Ana fala que ele quebra o arco dos fortes, o arco era uma das principais ferramentas dos exércitos antigos, né? Quem tinha o arco e flecha em muita escala era uma demonstração de poder, porque ele podia atingir o seu inimigo a vários metros, né? Naquela época, a guerra era corporal, né? Eles lutavam com espadas. Então, quem tinha o arco, quem tinha mais arcos, quem tinha arco de qualidade, se sobrepõe sobre o exército que não tinha. Então, Ana usa esse exemplo do arco, que é sinônimo de força para o exército, e diz, ele quebra o arco dos fortes. Mas os fracos são revestidos de força. Nós temos o exemplo aqui, muito legal. Quando, no próprio livro de Samuel, nós temos o exemplo de alguém que confia na sua própria força, que confia no seu próprio poder. Um homem chamado Golias. Golias tinha aproximadamente 3 metros de altura. Golias, ele guerreava de maneira esplêndida. Golias confiava na sua própria força. E Davi confiava no Senhor. Davi confiava na força que o Senhor lhe daria. E é exatamente esse motivo, essa causa, que nós devemos crer. Que a nossa força não vem de nós. Que a nossa força vem de Deus. Quando nós nos deparamos diante das circunstâncias, diante de situações, diante de vícios ou de problemas, nós temos que entender que não temos força suficiente para vencer. Nós temos que entender que nossas forças são limitadas. E quem nos dá forças para vencer é o Senhor. Quem nos dá força para vencer é o Senhor. Quando nós acreditamos que podemos vencer nossas batalhas, que podemos vencer nossos vícios, que podemos vencer as circunstâncias com nossas próprias forças, nós estamos sendo arrogantes. Nós estamos arrogando para nós algo que nós não temos. E toda força humana, ela é falha. Nós não conseguimos vencer nunca com as nossas próprias forças. Por isso que nós temos que pedir ao Senhor força. Paulo fala no livro de Efésios, capítulo 6, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nunca o cristão ele pode guerrear com as suas próprias forças. Então, vemos na continuação do versículo que agora aqueles que trabalhavam por comida, aqueles que tinham muito, agora trabalham por comida. E aqueles que tinham pouco, agora não mais passam fome. Nós vimos aqui o contraste, né? Nós vimos aqui os contrastes. Aqueles que eram abastardos, tinham comida demais, agora eles trabalham por comida. E aqueles que eram famintos, o Senhor sacia a sua fome. O texto no original fala de acabar a fome de uma vez por todas. Ele sacia a fome daqueles que estão famintos. Nós podemos entender, nós podemos aprender com esses versículos que o Senhor Deus é um Deus que pode reverter quadros. É um Deus que pode mudar situações através do seu poder.
E para que a nossa situação possa ser mudada, nós devemos recorrer ao Senhor. Deus é o Deus de subversões. Deus é o Deus que pega pessoas que ninguém acredita e as transforma. Em muitas ocasiões, nós temos alguns familiares que nós achamos realmente que eles não têm solução, não existe jeito de conversão para eles. Eu queria incentivar aos irmãos a continuarem orando, porque não é pela força do nosso braço que eles se converterão, mas pelo Espírito do Senhor. O Deus soberano sobre a vida. Continuação do versículo 5. A que era estéril deu à luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. Nós temos aqui uma clara demonstração da soberania de Deus sobre a vida. Sobre uma pessoa que era estéril e agora deu à luz. Sobre um Deus que tem o poder de matar e tem o poder de tirar da sepultura. Quando nós lemos esses versículos, nós entendemos que o Senhor Deus é soberano sobre a vida. E como soberano sobre a vida, nós temos alguns aprendizados, com esse texto. O primeiro deles é que o Senhor Deus é capaz de gerar vidas onde não existe. Aquela que era estéril deu à luz. Por isso, irmãos, nós cremos e entendemos que o aborto é pecado. Porque Deus é soberano sobre a vida. E toda vida que está no ventre de uma mulher não pertence a ela e não pertence a ninguém, mas pertence ao Senhor Deus. Ninguém é capaz, ninguém pode, ninguém tem esse poder de tirar a vida. Somente o Senhor. O salmista Davi, ele tem uma demonstração, ele conta a sua experiência no ventre da sua mãe. Olha o que ele fala no Salmo 139. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Eu tenho absoluta certeza. No verso 6 fala que Ele é o Senhor que mata e preserva a vida. Ele é o Deus que faz descer a sepultura e tira dela. O que isso nos ensina? Nos ensina que quem pode tirar a vida, como eu falei anteriormente, é somente Deus. Eu trabalho próximo do Pirambu e tem algumas pessoas lá que moram no Pirambu. E o linguajar deles é muito comum, né? Fulano de tal está decretado. Fulano de tal está decretado. Fulano de tal está decretado. Eu não entendia muito bem o que era esse decretado. Aí, vem cá, o que é decretado que vocês falam? Está decretado para morrer. Porque lá existem pessoas que dizem quem deve viver e quem deve morrer. E eu digo que essas pessoas sofrerão o mais severo juízo de Deus se não se arrepender. Porque eles não têm poder nenhum sobre a vida. Eles querem ser Deus. Eles querem tomar o lugar de Deus e querem falar quem vive e quem morre. Eles sofrerão o mais rigoroso juízo
de Deus. Quando nós temos o mandamento não matarás, é importante falar aqui que a palavra não matarás, ali talvez a melhor tradução é não assassinarás, ou não matarás por motivo torpe. Por exemplo, no próprio texto, no próprio Pentateuco, a qual o Senhor diz não matarás ou não assassinarás, ele fala, por exemplo, que se alguém, um ladrão, durante a noite, ameaçar a família de alguém, entrar na sua casa, e este, não sabendo do que se trata, tentando ser uma ameaça, entendendo que é uma ameaça, e se ele combater e aquele que invade chegar a óbito, não contará como pecado. E aí algumas pessoas, elas acreditam que isso é uma possível contradição. Só que não é uma contradição, porque o texto fala de não assassinar, não matar por motivo torpe. O texto também nos ensina algo muito interessante. Que nós não devemos temer, que nós não devemos ter medo da morte. Porque o nosso Senhor, Ele venceu a morte. O nosso Deus, Ele é soberano sobre a morte. Deixa eu contar um testemunho pessoal aos irmãos. Geralmente eu trabalho viajando. E aí eu viajo para viagens curtas e algumas são longas. E aí eu fiquei de férias. E o carro que eu dirigia, 2 rapazes foram fazer um serviço em Teresina. E aí eles, no trajeto, né, quem conhece a BR-222, tem Tapajé. E Tapajé é uma pista muito sinuosa. Uma pista que tem muitas curvas. Muitas curvas e muitos altos e baixos. E estava chovendo, era numa época de carnaval. E aí ele estava com uma velocidade acima do permitido, acima do limite. E aí ele não viu uma curva. E aí, de última hora, ele freou. Quando ele freou, a pista estava molhada. O carro foi para a contramão e bateu de frente com um caminhão, com a carreta. E aí eles foram a óbito na hora. Né? O carro parecia uma sanfona. E aí, quando me falaram, né, que era exatamente o carro que eu dirigia, e aí eu fiquei sabendo e fiquei pensando e refletindo. Né? Eu fiquei pensando, cara, poderia ser eu. Eu poderia estar ali, eu poderia ter morrido, né? Até porque eu estava de férias. Então, se eu não tivesse de férias, eu estaria dirigindo aquele carro. E aquilo me consumiu durante vários dias. Eu passei as minhas férias muito impressionado. Eu passava dias e dias olhando para as imagens do acidente. E eu ficava me imaginando na cena do local. Eu geralmente não tenho medo de muita coisa. Mas eu confesso aos irmãos que a partir desse momento eu comecei a temer pela minha vida. E entender, pensar que aquilo realmente poderia ter acontecido comigo. Ou na próxima viagem que eu voltasse de férias, isso poderia acontecer comigo. E aí eu fiquei com isso na minha cabeça, fiquei com isso na minha mente. E aí, assim quando eu voltei de férias, acho que passou assim uma semana ou 2, aí me disseram que eu ia viajar. Aí eu disse, não, tudo bem e tal, mas por dentro eu estava com medo. Eu estava com medo que eu nunca tinha sentido antes na minha vida. Eu nunca tinha sentido nada parecido, nada igual. E aí foi quando eu me deparei com um hino. Era uma segunda-feira.
E aí eu me deparei com um hino da Nívia Soares, que falava: confiando em nosso Deus, nós nunca seremos abalados. E a partir desse momento eu comecei a confortar o meu coração, a entender que Deus era soberano sobre a vida. E se Deus quisesse que eu morresse, ali mesmo eu morreria. Mas se Deus quisesse que eu não morresse, eu não morreria. Eu poderia morrer na minha cama. Eu poderia morrer na estrada. Mas eu comecei a aprender a descansar em Deus. E a entender que o Senhor Deus é soberano sobre a vida. E a minha fé foi provada, viu? Porque assim quando eu comecei a pegar a estrada, começou a chover. Mas o negócio foi sério mesmo, irmãos. Eu pensei até em escrever um bilhete de despedida. Ficar com isso na minha cabeça. É. Então nós temos que aprender a confiar no Senhor. Nós temos que aprender a confiar em Deus. Se nós temos alguma doença, nós não devemos temer essa doença. Porque nós cremos num Deus que pode curar essa doença. Nós cremos num Deus que dá a vida e tira a vida, que é soberano sobre a vida. Obrigado, Thaís. Deus soberano sobre as circunstâncias. No versículo 7, ele fala assim: o Senhor é quem dá a pobreza e a riqueza. Ele humilha e exalta. Deus é soberano sobre cada circunstância de nossa vida. Nós temos que entender que Deus, em sua soberania, Ele sim escolhe umas pessoas que serão ricas e outras que não serão ricas. Isso é diferente, por exemplo, da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é algo místico. É algo que, se você der alguma coisa para Deus, é uma barganha. Deus vai lhe dar 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes mais. Por exemplo, eu vi numa situação que o homem, ele entendia que doar era sacrificar. Ele se orgulhava por sacrificar 17 carros. E acreditava que Deus ia abrir muitas concessionárias para ele. Não é isso que o texto fala. Não é isso que o texto diz. E não é isso que Deus ensina. A teologia da prosperidade é uma praga, irmãos. Ela ensina um falso evangelho. Ela distorce o significado de generosidade. E ela distorce também a palavra de Deus. Eu me deparei com uma situação em que um pastor que pregava isso, ele leu aquele texto lá de Misael, Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha se eles não se prostrassem e adorassem a ele. E aí, ele falando assim: olha, você acabou de ler aqui, Deus aumentou 7 vezes a fornalha. E aqui eu te digo que se você ofertar, Deus vai aumentar 7 vezes mais. Deus vai retribuir 7 vezes mais. Não é isso que a Bíblia ensina, irmãos. Não é isso que a Bíblia ensina. Mas a Bíblia fala que Deus, em sua soberania, Deus, ele dá riquezas para algumas pessoas. Algumas usam para a glória dele, como é o caso, por exemplo, de José. José foi constituído governador do Egito e usou isso para a glória de Deus. Existirão casos de pessoas que não usarão para a glória de Deus, como é o caso do Salmo 73 de Asaf. E essas pessoas, né, o salmista questiona: poxa, elas são ímpias, mas ainda prosperam. Só que essa prosperidade, quando nós não usamos ao serviço do Senhor, ela se tornará a nossa própria condenação.
E aí ele fala que Deus ele faz algumas pessoas pobres ou não ricas. E quando a gente se depara com a realidade, né, do nosso mundo, ou voltando-se para os cristãos, para nós cristãos, nós vemos que tem algumas pessoas que só prestam para viver na classe mais baixa. Porque provavelmente, se você desse dinheiro a essa pessoa, desse um pouquinho de poder, ela iria se descambar para o meio do mundo. A primeira coisa, ela iria sair da igreja. Para que eu vou congregar numa igreja no Guadalajara? Para que eu vou congregar numa igreja que tem gente do Potira, Picuí? O nome civilizado é Conjunto Metropolitano, tá? Mas nós vemos que Deus, em sua soberania, Ele faz pessoas ricas, faz pessoas pobres. Então, no caso dessas duas situações, se Deus nos fizer ricos, ou se nós não tivermos muito dinheiro ou muitos recursos, que a gente venha glorificar o seu nome, independente das nossas circunstâncias. Ele fala também que ele exalta e que ele humilha. Nós temos um exemplo muito claro, muito bom nas Escrituras. A própria Ana, né, ela era uma pessoa que ela era humilhada por Penina. E Deus a honrou. Né? Deus fez com que ela não fosse mais humilhada. Mas nós temos também a realidade de muitas pessoas que querem se exaltar. Pessoas que acham que são deuses. Acham que estão no controle. Acham que podem fazer todas as coisas. Se nós observarmos a figura de Nabucodonosor, para quem não sabe, foi um rei do Império Babilônico. E ele olhou para a cidade da Babilônia, certo dia. Aí ele olhou assim, era a principal cidade do mundo antigo, da época que ele vivia. Era a capital do Império Babilônico. E aí ele olha e diz assim, olha essa cidade da Babilônia, que eu construí com a força do meu poder, com o meu braço, com as minhas ações. Sabe o que Deus fez? Pelos cresceram nele. Ele ficou semelhante a um animal e passou 7 anos comendo capim. Até olhar para cima e entender que o Senhor reina e governa sobre tudo. Que a gente não venha procurar a nossa própria exaltação, mas que nós venhamos sempre procurar a exaltar ao Senhor. Pois não é agradável a quem si mesmo louva, mas a quem o Senhor louva. Nós temos, para encerrar, a partir do verso 8, ele fala assim: levanta do pó o necessitado do monte, de cinzas ergue o pobre. Ele os faz assentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Nós vemos aqui que Deus é soberano sobre os governos da terra. Deus pega as pessoas que na nossa tradução tem cinzas, mas talvez a melhor tradução aqui seria um lixão mesmo, um lixão que ficava do lado de fora da cidade. Ele pega pessoas que estão no lixo e fazem assentar com príncipes. Ou seja, ele constitui
E ele levanta quem ele quer. E aí o comentarista fala sobre esse texto, a comentarista fala assim: a posição social das pessoas não deve ser considerada fixa e imutável, pois o Senhor tem pleno poder para invertê-la. Isso era uma boa notícia para aqueles de um berço humilde, acostumados à pobreza, porque, caso olhassem para o Senhor, não mais seriam vítimas de sua deprimente situação. Nós vimos exatamente isso acontecendo com José. José era alguém que era somente um filho de um peregrino e que foi governador da principal potência da época, que era o Egito. Nós vimos, no caso de Daniel, alguém que foi levado como escravo para o Egito, ou para a Babilônia. E lá ele se tornou governador. O Senhor Deus tem poder sobre os governos da terra. O Senhor Deus tem poder sobre todos os governos que existem. E eu quero falar aqui que não é somente os bons líderes que ele coloca, mas também aqueles que julgamos não ser tão bons, ou que são maus. O presidente do Brasil foi a mão de Deus que colocou ele ali. O presidente da Rússia foi a mão de Deus que colocou ele ali. O presidente dos Estados Unidos foi a mão de Deus que colocou ele ali. Todos servem para o propósito de Deus. Eu não estou dizendo aqui que um é bom ou ruim, eu não quero fazer esse tipo de julgamento. Eu estou dizendo que Deus governa os mundos e que Deus é soberano sobre os governos. Provérbios capítulo 16, verso 4, fala que o Senhor faz tudo com um propósito, até o ímpio para o dia da sua calamidade. Por muitas vezes nós não entendemos aquilo que Deus quer fazer, porque nossa visão é limitada. Nós não entendemos o propósito de Deus de levantar um líder ou outro. Mas nós temos que entender que Deus é soberano sobre tudo e tudo cumpre o seu propósito. Foi Deus que levantou José para ajudar, para auxiliar os seus irmãos e o seu pai. E também foi Deus que levantou o faraó, que escravizou o mesmo povo lá no Egito. E foi o próprio Deus que levantou o faraó da época de Moisés, para que ele demonstrasse o poder da sua mão no Egito. Foi Deus que levantou Davi. E também foi Deus que levantou Nabucodonosor. Ele fala em Jeremias capítulo 27, Nabucodonosor, meu servo. Ou aquele que serve para fazer aquilo que está de acordo com o meu propósito. Sabe o que Nabucodonosor fez? Ele invadiu Israel. Porque Israel tinha vários anos de idolatria. E Deus usou Nabucodonosor para praticar o seu juízo, para executar o seu juízo à nação de Israel. E posteriormente, Deus usou um homem chamado Ciro, do Império Medo-Persa, para executar o juízo sobre os babilônicos, que tinham feito mal a Israel. E aí você me pergunta, mas Carlos, como funciona isso? Como Deus ele levanta esses governantes? Eu não sei. Mas eu sei que tudo está de acordo com o seu propósito e com a sua soberania. Em muitas ocasiões, nós não entendemos o propósito de Deus. Nós não entendemos aquilo que Deus quer fazer, porque a nossa mente, porque a nossa visão é limitada. E isso aplica-se não somente aos governos do mundo, mas também às nossas vidas. Existem situações a qual Deus nos coloca e que nós não vamos entender, pelo menos a priori. Que nós não vamos entender o porquê que Deus está fazendo isso.
Mas nós temos que entender que Ele é soberano e que Ele governa sobre todas as coisas e tudo tem um propósito. Isso se chama fé. Nós temos que crer em Deus. Nós temos que crer em Deus diante das nossas adversidades, diante das nossas circunstâncias. A soberania de Deus é como se fosse a visão do melhor sniper do mundo. Deus enxerga todas as coisas. E talvez a nossa visão seja a visão de quem mergulha na Lagoa do Tabapuá e abre os olhos e tenta ver alguma coisa à noite. Eu me lembro como hoje, eu moro num bairro que é bem vizinho, é meio que divisa com o território da FUNAI, que é dos índios. E eu tive altas aventuras por lá. Levei a surra do meu pai por caçar mel de abelha. E uma das coisas que a gente chamava de lago era uma espécie de poço que criava quando chovia. E a água era verde, irmão. Verde, verde, a água era verde. A gente achava que aquilo era uma lagoa. A gente mergulhava, quando a gente mergulhava, aí eu abria os olhos, eu só via a verdidão. Eu só conseguia ver a minha mão que estava assim. Em muitas ocasiões, essa é a nossa visão, é a visão do homem limitado. A visão limitada do homem diante das circunstâncias. Nós não entendemos tudo. Nós temos que crer no Deus soberano. Eu gostaria de encerrar com um exemplo que me marcou muito, porque ele veio de uma série não cristã. A série do Demolidor. Né? Para quem não sabe, o Demolidor é um cego, que ele não é tão cego assim, mas de dia ele é advogado, cego, totalmente cego, e à noite ele é o demolidor. Ele tem como se fosse só uma visão de vultos, ele sofreu um acidente. E aí ele é católico. Né? Ele é católico, ele se confessa ao padre. E aí o Demolidor, ele passa a temporada, a primeira e a segunda temporada, de dia combatendo o crime como advogado, e à noite combatendo o crime como Demolidor. E da segunda para a terceira temporada, ele perde o amor da sua vida, que é a Electra. Ele sofre um grave acidente e perde aquilo que ele tinha de melhor, que era a audição. E ele passa a viver sob a ajuda das freiras. E aí ele tem uma crise de fé. Ele tem uma crise de fé, ele fala que muitas pessoas exaltam a Jó, porque Jó sofreu, mesmo assim exaltou a Deus. Eu falo que Jó é um covarde. Ele tem uma crise de fé. E aí o padre que acompanhava ele, que ele confessava, ele morre. E depois ele prende o principal vilão, e aí ele tem um diálogo com a sua mãe. E aí ele fala assim, o padre, antes de morrer, ele falou que o propósito e o plano de Deus em nossa vida é semelhante a uma tapeçaria. E que a tragédia humana é olhar Deus fazendo os tapetes do outro lado. Onde a gente vê só fiapos. Onde a gente vê só fiapos e a gente não entende aquilo que o tapeceiro está falando. Assim é a nossa vida para com o propósito de Deus. Deus é o tapeceiro de nossas vidas. Deus é aquele que está fazendo tudo de acordo com o seu plano e seu propósito. E em muitas ocasiões a nossa visão turva, a nossa visão limitada, não entende o propósito de Deus. Mas nós temos que entender que Ele é soberano sobre tudo, que Ele é soberano sobre todos,
e que Ele é soberano sobre nossas vidas. Que a gente venha a entender que a soberania de Deus se aplica às coisas mínimas de nossa vida e que a gente venha entender que Deus é soberano sobre tudo. Amém? É isso que eu queria falar. Deus é soberano sobre todas as coisas. Sobre as coisas mínimas e as máximas. Deus é soberano sobre